Olá, meu nome é Emílio Pimentel, eu sou estudante do curso de Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e estagiário no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas. Agora eu vou apresentar o meu trabalho, que tem como título Variação Sazonal de Lecoptera em Cafeeiro no bioma de Mata Atlântica. Esse trabalho foi realizado por mim, contando com a colaboração de Paulo Antônio Santana Júnior, Adriana Helena Valeiros e Ângelo Palini. O café é uma das principais commodities do mundo e sua produção mundial é de 174,5 milhões de sacas, com grande importância econômica para o Brasil, uma vez que sua renda estimada é de 5,2 bilhões de reais, responsável ainda pela geração de mais de 8 milhões de empregos. Contudo, essa cultura sofre o ataque de diversas pragas. Uma delas, o bicho mineiro, Leucotrachophela lepidoptera lanetidae, um inseto especialista, ou seja, um inseto altamente adaptado à cultura do café, que apresenta um ciclo de vida holometábulo, como podemos ver nessa imagem do lado direito. O inseto passa pelo estágio ovo, lagarta, pulpa e adulto. A injúria desse animal é a diminuição do parênquima foliar, que acarreta a diminuição na área fotossintética da planta, e a senescência, que é a perda precoce das folhas. O meu trabalho fala sobre sazonalidade, mas afinal, o que é sazonalidade? Sazonalidade refere-se a tudo que é temporário ou de determinada época do ano, como por exemplo a revoada dos pássaros ou as estações do ano. Mas o que varia entre as estações do ano? Basicamente, elementos climáticos, fotoperíodo, precipitação, temperatura. E qual a aplicabilidade dos estudos sobre sazonalidade das populações de pragas? Bom, eu trouxe aqui um exemplo. Essa tabela é de um estudo realizado na Austrália sobre um coleóptera, na qual ela relaciona os estágios do inseto, as larvas e os adultos, com os meses do ano e o risco de ocorrência, onde o azul é um baixo risco de ocorrência, em amarelo um moderado risco de ocorrência e em vermelho um alto risco de ocorrência. Observamos então o mês de agosto, onde há um baixo risco de ocorrência tanto das larvas quanto dos adultos, se comparado com o mês de fevereiro, que é um baixo risco de ocorrência das larvas, mas um alto risco de ocorrência dos adultos. Eu disse que os elementos climáticos variam entre as estações do ano, mas como os elementos climáticos influenciam as populações de insetos? Bom, a temperatura afeta o desempenho biológico. Como exemplo, ela encurta o tempo de cada fase, aumentando assim o número de gerações por ano. A umidade pode favorecer o aparecimento de fungos entomopatogênicos, que funcionam como reguladores naturais das densidades populacionais. O fotoperíodo afeta o ritmo biológico. Exemplo, um inseto precisa de um número X de horas de sol e sombra para passar para o próximo instar, e as chuvas causam a mortalidade dos insetos. A justificativa do meu trabalho é que até o momento não foi determinada a variação sazonal das populações de Leucotrachophela em cultivos de café. Tendo isso como base, o meu trabalho tem como objetivo determinar a sazonalidade de Leucotrachophela nos cultivos de café. Os dados foram coletados pela Fundação Procafé nas cidades de Boa Esperança, Carmo de Minas e Muzambinho, no período de 2016 a 2019, sendo avaliadas as densidades populacionais do inseto, a temperatura e a precipitação. A técnica utilizada para avaliar as densidades foi coletar folhas do terceiro ou quarto par de folhas do terço médio do cafeeiro em 25 pontos distribuídos aleatoriamente na lavoura, coletando 2 plantas por ponto, totalizando 50 plantas, e 2 folhas por planta, totalizando 100 folhas. Posteriormente, foi contabilizado e avaliado o número de minas ativas, ou seja, o número de minas que apresentam um bicho mineiro vivo dentro da folha. Os gráficos foram confeccionados através do software Sigma-Plot e as densidades populacionais foram submetidas à análise de regressão pelo programa R. Obtivemos então esse gráfico de flutuação populacional de Leucotrachophela, onde no eixo Y temos a porcentagem de folhas minadas, no eixo X os meses do ano, do lado direito os estágios da planta e na parte superior o nome de cada cidade que o gráfico representa. Observamos então que não houve ataque durante os anos 1 e 2, que os picos populacionais ocorreram nos anos 3 e 4, no período de floração e maturação dos frutos, além de que os picos alcançaram aproximadamente 20% de folhas minadas. Nesse segundo gráfico de temperatura média do ar versus Leucotrachophela, temos no eixo Y a temperatura em graus Celsius,
No eixo X, novamente os meses do ano. Esses pontos tracejados determinam os limiares térmicos de desenvolvimento para o bicho mineiro. E em laranja estão destacados os períodos que ocorreram o pico 1 e o pico 2. Essa tabela abaixo foi o resultado obtido através da análise de regressão pelo software do R. Observamos então que os picos populacionais da praga ocorreram em períodos de baixas temperaturas, contudo, elas ainda estavam dentro do limiar térmico considerado ideal para o desenvolvimento do inseto. E a temperatura média do ar ela foi significativa e negativa para a densidade de bicho mineiro. Isso significa que, mesmo em temperaturas baixas, há um aumento na densidade populacional. O terceiro é sobre precipitação pluviométrica. No eixo Y, nós temos a precipitação em milímetros, no eixo X, novamente os meses do ano, e destacado em laranja os períodos que ocorreu, o pico 1 e o pico 2. Observamos então que a precipitação variou ao longo do ano, mas manteve-se constante se compararmos os mesmos períodos ao longo dos anos. E os picos populacionais da praga ocorreram em períodos de secas ou início de períodos chuvosos. Mas por que a densidade populacional foi maior em épocas de secas? Bom, diversos fatores influenciaram. O primeiro, o impacto mecânico, uma vez que uma gota de chuva tem força suficiente para matar o inseto. Segundo, a inviabilidade dos ovos, que deixados sobre as folhas quebram em períodos chuvosos e tornam-se inviáveis para o desenvolvimento do inseto. Outro fator é a remoção dos voláteis da atmosfera, pois a remoção ou diluição dos voláteis dificultam o inseto a encontrar um parceiro sexual ou encontrar uma planta hospedeira, sem falar ainda na dificuldade de voo encontrada por esse inseto. E em que épocas deve-se ter o maior ataque? Bom, eu trouxe gráfico de precipitação por dia em cada estação do ano, primavera, verão, outono e inverno, onde tons mais claros representam períodos mais secos e tons mais escuros períodos com maior precipitação. Observamos então no estado de Minas Gerais, que foi onde ocorreu o nosso trabalho. A maior ocorrência do bicho mineiro nas estações de outono e inverno, pois são períodos mais secos se comparados com a primavera e o verão, por exemplo. E como a temperatura influencia o bicho mineiro? Como eu disse no início, o aumento da temperatura acarreta o aumento do número de gerações por ano, ou seja, voltinismo. Como relatado por Rodrigues em 2004, a amplitude térmica é fator decisivo para a redução da população, uma vez que os insetos são sensivelmente abalados pelo aumento da amplitude térmica. A termorregulação é outro fator importante, já que os insetos são animais pecilotérmicos e dependem da temperatura ambiente para regular seu metabolismo. O próximo é o desempenho biológico. Observamos nesse gráfico o que acontece com o desempenho biológico do inseto em relação à sua atividade corporal. Quando a temperatura corporal do inseto ultrapassa os limiares térmicos considerados ideais de desenvolvimento, ele decresce rapidamente, podendo ocasionar a morte do inseto. Aqui temos gráficos bem semelhantes aos de precipitação, só que dessa vez é de temperatura média do ar versus estações do ano. Nessa faixa embaixo, nós temos a temperatura em graus Celsius. Voltamos a olhar para o estado de Minas Gerais. Se analisarmos bem, o estado de Minas Gerais torna-se favorável para o bicho mineiro durante todo o ano. Mesmo no inverno, que são um período com menor temperatura, ainda se enquadra dentro do limiar térmico considerado ideal para seu desenvolvimento. Por que do maior ataque no estágio reprodutivo? Basicamente pela menor defesa da planta, uma vez que ela desloca recursos para a reprodução, diminuindo assim recursos metabólicos que seriam utilizados para a defesa da planta. Deste modo, concluímos que o bicho mineiro ocorre em temperaturas de 15 a 34 graus Celsius, principalmente em períodos de secas, e que sua maior incidência é nos estágios de floração e maturação dos grãos. Essas foram algumas referências que eu usei no meu trabalho. Eu gostaria de destacar a de Rodrigues em 2004, que descreve os fatores que influenciam o desenvolvimento dos insetos. E a de Pereira em 2007, que fala sobre os fatores de sazonalidade sobre o bicho mineiro. Eu gostaria de agradecer ao CIA pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, a CAPES, CNPq e FAPEMIG por serem fomentadores de pesquisa em nosso país, a todos os integrantes do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas, ao Departamento de Entomologia, a todos vocês que estão me assistindo, muito obrigado.